Oi pessoal, nesse canal científico vou falar sobre a minha equação do universo. O que representa o Laplaciano do campo E? Aqui está a minha equação do universo. Tá? Ó. O somatório do Laplaciano do campo E mais o Laplaciano do campo B de uma a infinita ondas eletromagnéticas, tá? Te dá toda a dispersão de luz na hora do Big Bang, tá? Dividido pela área da superfície de uma esfera, que é a derivada de 4/3 de PR3, tá certo? Então, quando você deriva o volume, você tem a área da superfície. Isso é igual a joules por segundo. Aqui, joules por segundo. Ou, está certo? Energia. Aumentando o tempo, diminui a energia. Tá certo? Essa minha equação já está homologada, inclusive. Bom, o que representa o Laplaciano? Por que eu usei o Laplaciano? É isso que eu vou mostrar. Campo elétrico Laplaciano. Você vai calculando e você chega à seguinte conclusão. Portanto, o Laplaciano de um campo elétrico está relacionado à distribuição de carga que gera o campo elétrico em regiões onde não há carga. Não é o caso no Big Bang, que tem alta densidade. O Laplaciano do campo não seria. Seria igual a zero. Mas ali em regiões que não há carga, mas no instante do Big Bang, a densidade era máxima. Tá certo? Então, isso é o campo elétrico. Por isso eu usei o Laplaciano. O Laplaciano de um campo, ele te dá o quê? O Laplaciano de um campo, ele te dá o quê? Ele te dá aqui, ó. Deixa eu acertar o ponteirinho aqui. Ele te dá o gradiente da densidade. Gradiente é a derivada parcial da função em relação a x, em relação a y, em relação a j, somada em relação a ij, em direção de ijk. Portanto, o Laplaciano de um campo está relacionado à distribuição de carga. Tá? No instante do Big Bang não havia vácuo, pelo contrário, era uma densidade imensa. Então, só para mostrar por que eu usei o Laplaciano do campo E mais o Laplaciano do campo B. Porque ele retrata o quê? Ele retrata, está relacionado à distribuição de carga. No caso aqui, porque é o campo elétrico. No caso do campo magnético, ele é em relação ao campo magnético. Mas o Laplaciano de um campo, ele é o gradiente, que é a derivada da função em relação a x, y, z, na direção ijk, somatório, derivada parcial, em relação à permissividade, tá certo? E o outro em relação à permeabilidade. Um em relação à permeabilidade, outro em relação à permissividade. Quando for campo elétrico, como for campo magnético, aí você utiliza. Então, daqui está o porquê que eu usei o Laplaciano. Porque, mais uma vez, eu vou repetir. O Laplaciano de um campo elétrico é uma operação matemática que aplica o operador Laplaciano a cada componente do vetor do campo elétrico. Em termos de definição, o Laplaciano de E é. Então, está aqui, ó. O Laplaciano está aqui em termos de definição. Tá? Onde? Aqui está o Laplaciano, é o operacional Laplaciano em coordenadas cartesianas definida por, está aqui, ó, derivada de segunda ordem em relação a x somada y com z.
Na eletrostática se considera um campo elétrico gerado pela distribuição de carga, Ρ. Podemos usar a relação de Poisson. O potencial elétrico associado ao campo elétrico satisfaz a equação de Poisson. Tá aqui, ó. Então, na verdade, o laplaciano de um campo, ele te dá a densidade em relação à permissividade. Tá? No caso de campo elétrico, no caso de campo magnético, permeabilidade. Tá? Onde E0 é a permissividade no vácuo. Só que no instante do Big Bang não havia vácuo. Pelo contrário, era uma densidade descomunal, um número muito grande, muito grande, muito grande, infinito. Então, essa densidade é imensa. Daí usar o laplaciano, ele se encaixa. Tá? E o gradiente negativo do potencial elétrico. Então, está aqui. E é o gradiente negativo do potencial, aqui usando o gradiente do potencial. Aplicando o operador laplaciano em ambos os lados desta equação, obtemos. Quando você aplica o operador laplaciano em ambos os lados, eu ponho esse gradiente para fora e aqui eu tenho o laplaciano. Usando a equação de Poisson, tá? Aqui, ó, que o laplaciano do campo E é menos o quê? O gradiente de Ρ sobre a permissividade. Portanto, o laplaciano de um campo elétrico está relacionado à distribuição de carga. Então, eu vou voltar aqui. Aqui, me permita. Aqui, aqui, aqui. Tá certo? Então, na minha equação homologada do Big Bang, já está homologada em cartório, homologada. Eu utilizo o quê? Eu utilizo a densidade das ondas eletromagnéticas de 1 a infinito. De 1 a infinito. A densidade, deixa eu pegar aqui no foco, a densidade das ondas eletromagnéticas de 1 a infinito. É isso que retrata o laplaciano em relação à permissividade. E a densidade das ondas magnéticas de 1 a infinito, de cada onda, está dividido pela permeabilidade. Então, com isso, eu posso utilizar o laplaciano de qualquer campo. Só que aquela permissividade é no vácuo. No Big Bang é muito maior. A permeabilidade é muito. A permissividade no vácuo é uma, mas a permissividade naquele instante do Big Bang ela é diferente. Ela sofre maior resistência. A permeabilidade também sofre maior resistência. E todas essas ondas magnéticas, quando uma lâmpada que se acende e se difunde, ela vai se difundir na superfície dessa lâmpada em micro, pico, nanosegundos. Mas essas ondas vão se dissipar em relação àquela superfície. Então, eu tenho que dividir o quê? Pela derivada do volume de uma esfera, que é a derivada de 4/3 de πr3. E eu acho em joules por segundo, ou igual à equação de Stephan-Boltzmann. Eu igualo a equação de Stephan-Boltzmann, que não é Stephen Hawking. Aliás, Stephen Hawking usou a constante de Boltzmann para achar as radiações gama dos black holes, o tal prêmio que ele ganhou. Ele nada mais que utilizou, Stephen Hawking, nada mais que utilizou as equações de Stephen Boltzmann. Eu que estudo física há muitos anos, há 36 anos eu estudo física. Então, não sou aposentado ainda. Comecei muito cedo estudando. Acho que tinha 15, por aí, 14 anos. Modéstia à parte, com 14 anos, no meu colégio primário, um colégio de origem italiana, na Santa Italiana Santa Bernadette, a modéstia à parte, a gente aprendia francês, e nesse colégio eu subia num banquinho e explicava logaritmos. Então eu tinha uma facilidade com a matemática.
como tem até hoje. Então, essa é a equação no instante do Big Bang. Antes do Big Bang fica complicado. Agora está acontecendo exatamente os 3 graus acima do zero absoluto. Tá certo? Bem, então eu só quis explicar por que eu usei o Laplaciano. E eu vou terminar o vídeo mostrando qual é a função do Laplaciano de um campo. Tá? É exatamente a densidade de carga dividido pela sua permissividade. Se for magnético, permeabilidade. Tá certo? Porque não existe o vácuo absoluto no universo, muito menos no instante do Big Bang, ao qual concentrava toda a energia do universo. Que não se sabe se voltou ou não se sabe foi catalisada, para mim, que crê em Jesus Cristo, por Deus. Porque para mim, que crê em Jesus Cristo, ele traz existência que não existe. Mas para quem não crê, foi, voltou, foi, voltou. Então, naquele instante, a densidade era enorme. E o Laplaciano retrata isso. Densidade por permissividade em relação ao campo elétrico, permeabilidade em relação ao campo magnético. Tá certo? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando em religião, futebol ou política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Deixa eu dar um pequeno apanhado aqui. Tem um programa na televisão, que eu não vou citar o nome, que eles fazem discussões teológicas. Por um lado, diz que são os escolhidos. Um é escolhido, outro não é escolhido. Outro, por outro lado, diz que depende da nossa escolha de aceitar Cristo ou não. Tá? Então, por um lado, são os escolhidos. Esse aqui é escolhido, esse aqui não é escolhido. Por outro lado, na outra denominação, diz que depende da nossa escolha. E eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Os dois estão errados. Nada depende de nós. Os pensamentos de Deus são insondáveis. Esses programas teológicos querem ver a mente de Deus. Você não consegue. A palavra de Deus diz: os pensamentos de Deus são insondáveis. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando em religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. E é isso. E quanto a essa parte de economia, deixa eu dar só um preâmbulo. Tem que incentivar o consumo, mas tem que investir nas fábricas, que elas geram empregos. Havia uma fábrica no subúrbio do Rio, a ITT canadense, 5.000 funcionários. Aí os donos resolveram vender para botar o dinheirinho no banco. Não dá. Vender para botar dinheirinho, ele pode até ficar com uma parte, mas uma outra parte ele tem que investir. Os milionários têm que investir para gerar emprego, não em foguete, que não vai chegar em lugar nenhum, a não ser que esses milionários aí virem um fóton. Senão não vai chegar a lugar nenhum, porque só o fóton viaja à velocidade da luz. E detalhe, o fóton só tem massa relativística, e ele tem massa de 10 elevado a menos 47 gramas. Tá? Que eu já calculei, uma engenheira da NASA calculou e Einstein calculou. Ele tem massa. E quando ele está em repouso, a sua massa relativística zera. Então ele fica só com momento e energia. Tá? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Esses assuntos são para outro vídeo. Mas neste vídeo eu estou mostrando por que eu usei o Laplaciano. Porque ele calcula a densidade. E no campo elétrico é a densidade pela permissividade. E no campo magnético é a densidade pela permeabilidade. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Muito obrigado e um abraço.
Me permita desligar a câmera.